Pessoal, a gente vai hoje estar aqui com a nossa querida convidada, né? Eu fiz aqui uma biografia dela, mas eu acho que é muito pouco. Eu tenho a imensa satisfação de fazer esse bate-papo, assim, essa conversa leve e eu acredito que inspiradora, porque a pessoa que nós temos hoje, ela é uma empresária, é uma empreendedora, ela é visionária. Eu tenho muitos adjetivos, né, sobre. É, é linda, maravilhosa, alegre, mulher de fé, batalhadora, guerreira. E a sua jornada ela é marcada por resiliência. E ela escolheu há 23 anos morar nos Estados Unidos, na Flórida, né, especificamente. E é uma event designer, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, talvez eu pronuncie errado, mas está tudo bem. Ela também é uma empresária, tem uma empresa com a filha dela de consultoria em arquitetura, mas no decorrer da conversa nós vamos saber um pouquinho mais dela. Então, Ale Anísio, bem-vinda, né? Nosso bate-papo aqui. Muito obrigada, Paula, pela oportunidade aí de estar batendo esse papo com você para inspirar mulheres como nós, como você falou, que somos guerreiras, batalhadoras, que não desistimos nunca e que a resiliência é o carro-chefe que nos rege aí durante a nossa jornada aqui nessa terra. É bem assim. Bom, eu fiz algumas não investigações, né? Mas eu soube bastante de você. Então, eu fiz algumas perguntas assim que eu vou seguir um pouco, mas a gente vai fazendo o que surgir, a gente vai falando. Sem tempo, a gente não tem que estar preocupada, não. Bom, e a primeira pergunta que eu coloquei aqui na pauta é como é que você começou essa aventura nos Estados Unidos? Porque são muitos anos, né? São 23 Então, anos. sim, 23 anos de jornada aqui. A gente veio, meu irmão estava aqui primeiro, depois meu ex-marido veio, e aí a gente queria estar com a família reunida, viemos também. E no início aqui, como todo lugar, né, a gente como imigrante, você chega, você faz os trabalhos que estão disponíveis para quem chegou, que está indocumentado, né? Como todo lugar, quando você migra para algum lugar. E a oportunidade de trabalhar com eventos, fazendo o que eu gosto, começa da minha vontade sempre de ter carregado sempre o amor pelo design, né? Antes de vir para cá, no Brasil, eu tinha uma fábrica de roupa durante 10 anos, então era um design também. E aí e sempre fiz as festas das minhas filhas, eventos para amigos, é assim que a gente começa, na igreja, né? E vi que eu poderia ter aí alguma coisa para eu trabalhar com uma coisa que eu gostava, que eu gosto muito, que é a criatividade. Colocar para fora tudo que Deus colocou dentro de mim, os dons que Ele me deu. E em 2010 eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro casamento. E imagina, há 13 anos atrás, quase 14 anos atrás, não existia muitas brasileiras que fazem isso. E o event designer, o event planner, ele é muito novo em todo lugar, né? Você está à frente de um evento, coordenando, colocando tudo no lugar, juntando todos os fornecedores que vão se encaixar naquele projeto. Então era tudo muito novo, né? Então foi meio que um desbravar dessa profissão na comunidade brasileira, que é onde eu atuo mais, claro. Basicamente foi isso, né? Várias histórias, que imagina, 23 anos. Quantas histórias temos em 23 anos? Quantos cair e levantar a gente teve nessa caminhada, sabendo que Jesus está cuidando o tempo todo, né? Da nossa jornada também. E você, num mercado que é um mercado fácil, o mercado nos Estados Unidos? Então, assim, você trabalha com Eu, brasileiros, maioria, mas o mercado americano, ele te dá essa oportunidade de você se desenvolver facilmente? Porque existe sempre aquela ideia do sonho americano, né? Que nos Estados Unidos sim, todo mundo. sim. Esse sonho, ele é realmente, você pode fazer com que ele se torne realidade. Eu acredito que o que faz você viver o sonho americano é quando você tem uma identidade. Quando você sabe exatamente o que você está fazendo. Lá no início, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu fazia para minha filha, para meus amigos, para a igreja que eu estava. Então, você começa meio que não tateando. Também não existia muitos cursos que preparassem você, né? Então, eu tive que ir aprendendo. E à medida que você vai se firmando, você vai criando a sua identidade, que você vai mostrando para as pessoas do que você é capaz, você vai conquistando o sonho, esse sonho, então, né, e todo mundo sonha o sonho americano dentro do seu mundo. Porque, tipo,
Antes, para mim, era inalcançável um americano chegar para mim e falar assim: olha, toma uma quantidade grande de dinheiro para desenvolver esse casamento, se eu não tenho a cultura deles, se eu não sei como eles funcionam. Então, tudo é um caminhar, né? Então, quando eu comecei, era para a comunidade brasileira. Hoje eu já tenho clientes que não são só brasileiros, que não tem nenhum brasileiro envolvido. Então, o sonho americano para mim, não só a questão de financeiramente falando, a questão do que eu conquistei sozinha nesses 10 anos, né? Que eu acho que talvez eu não cheguei aonde eu quero ainda, porque ainda está longe, mas eu acho que todos os dias que eu caminho em direção a ele, eu vou abrindo mais portas para que esse sonho vá se firmando, Uhum. né? Porque não é só conquistar e parar, você tem que ir todos os dias conquistando ele, né? Não, total. E uma pergunta que foge um pouco da linha no caso do negócio, a questão da legalização, né? É Sim. difícil para quem está hoje pensando, ah, estou saindo do Brasil agora, é difícil, porque você está legal, Eu fiquei legal, nós, estabelecido, né? sim, nós ficamos ilegal um tempo aqui, foram 4 anos que eu fiquei na ilegalidade, trabalhando como turista, como qualquer pessoa que vem para cá para fazer isso. Se a lei do trabalho não estiver aberta, ou você tenta um visto de negócios, ou você se casa com alguém, ou você faz o trâmite que você tem, que você acha que você pode levar, tocar para frente para se legalizar. Não é uma coisa muito fácil, eu acredito. Não é como na Itália, que você tem uma linhagem de parentesco como a gente tem, conseguir se legalizar em tão pouco tempo. Eu tenho amigas que levaram 32 anos para ficar legal aqui. Então, assim, é um caminho que não é um caminho muito fácil, né? Quando a lei de trabalho está aberta, se você tem uma empresa para assinar por você, tudo bem, é um processo também que demora, que foi assim que meus irmãos que eles conseguiram, né? E não é uma coisa muito fácil. Então, eu não acredito que a não ser que você venha do Brasil, como a loteria de Green Card, ou que alguém vá pedir você como necessário para a empresa deles, que aí você acho que funciona mais ou menos como funciona aí também nesse caso, né? Se a pessoa não tiver nenhum parentesco, né? Eu não sei como funciona na Itália, mas eu não Tem, acredito que é muito fácil. mas tipo, aqui a possibilidade da pessoa ficar legal aqui com a descendência italiana, você é descendente italiano, Sim. você decidiu pelos Estados Unidos, porque seguramente você gostava da ideia dos Estados Unidos e talvez na época você não pensasse na Itália ou na Europa. Não, nunca Você, pensei. você nasceu italiana, né, por descendência, Uhum. direito de reconhecer essa cidadania italiana. Sim. Claramente, para um italiano é mais fácil entrar no país, mas ele também tem que pedir o visto aí, não é também cheguei porque eu sou italiano e entro. Mas tem algumas regalias, digamos, né? Ele pode investir Uhum. menos do que o brasileiro, ele com 100 mil euros, Sim. dólares, ele já pode abrir um negócio, ou seja, ele tem mais facilidade, mas ele entra Sim. também como turista. E você optou pelos Estados Unidos na época e depois, posteriormente a isso, você soube que era também descendente de italiano. Que teria Sim, não, a possibilidade. gente sempre soube, né, que era descendente, só que as informações não estavam tão out there como é agora. A gente não, tipo assim, há 23 anos atrás, a gente não tinha essa globalização, esse acesso tão fácil a essas informações, que hoje eu entro aqui e consigo ver tudo aí, tudo isso que você, né, disse agora. Você tem facilidades como europeu. A gente não tinha essa informação na mão, nem corria-se atrás, porque imagina, em 2001, meu irmão já estava aqui há 3 anos. Então você vai para onde você tem uma rede de apoio também, né? Porque vamos combinar que sair de um país com uma criança de 6 meses, igual eu saí, com uma filha de 10 anos, né? Não é você ir para um lugar que você não tem apoio, suporte algum, te dá um pouco de medo, né? Como é que vai ser uma outra língua, apesar de que eu cheguei e não falava também o inglês. Ainda falo bastante, mas né, nada como você nascer num lugar, mas eu falo que eu gosto do meu sotaque, porque me faz diferente de todo mundo, e tá tudo bem. E eles que se virem para poder entender o que eu tô falando. Tem horas que é bem assim, a gente finge de louca, e se vira aí, entende o que eu tô falando. Então a gente não tinha essas informações como eu tenho agora. A Lara, minha filha, fez a cidadania dela com vocês. Então a gente não tinha essas informações todas.
A gente nem corria atrás dela, porque imagina, não se falava em morar na Europa para ganhar dinheiro. Não era Sim. essa visão que Era nós uma brasileiros América, tínhamos. Isso, tinha meio que, a era muito Itália é bom, a Europa é boa, mas não, ganhar dinheiro é nos Estados Unidos. E a gente não entende que ganhar dinheiro você pode ganhar em qualquer lugar do mundo, a força está dentro de você, é verdade, é verdade. E você sabia que né? você está há 23 anos aí, e na mesma época, nós estamos há 23 anos aqui. Na Aham. mesma época, nós também saímos do Brasil. Só que aí optamos É, por. Na verdade, minha mãe queria os Estados Unidos e o visto dela foi negado. Ela aham. foi amiga dela nos Estados, no consulado do Rio de Janeiro, dela foi negado, da amiga foi aceita. Ela passada, a amiga foi para os Estados Unidos e ela falou assim: tá bom, então eu não vou aos Estados Unidos, não, então vou optar pela Europa. E a gente decidiu pela Europa. Então, Sim, é mais fácil com a documentação, sim, iniciar, eu acredito, sim, mas acredito também. eu acredito que devem ter prós nos Estados Unidos que aqui talvez na Europa não tenha. Ainda que eu acho que hoje já está muito mais globalizada essa questão do Isso, sair do Brasil. A gente já está num outro nível. sim. E falando de cultura, eu queria te perguntar como é que é as diferenças culturais. Você nota muito? É muito Nossa, forte? é gritante, amiga. As Sério? diferenças culturais, elas são gritantes. A começar pelos valores de família que a gente brasileiro tem, aquela história de estar todo mundo junto, embolado, você ter filhos mais velhos morando dentro de casa, que aqui as crianças saem de casa com 16, 17 anos. É, tem muitas culturas, tipo, o jeito que a gente come, o jeito que você se porta nos lugares. Às vezes, para mim, é mal educado, para o outro é totalmente normal. E essa diferença cultural, à medida, quando você chega num reduto totalmente brasileiro, você está ali meio que protegido pela comunidade, né? Então, você vai à igreja brasileira, você convive com brasileiros, você compra em mercados brasileiros. Então, meio que parece que você não saiu do seu país. Mas quando você chega num lugar, igual eu cheguei há 20 e tantos anos atrás, que não tinha tudo isso que tem agora, a gente tinha que se virar um pouco mais, né? Aí, tipo, as escolas, como é que você ensina seu filho um dever de casa se você nunca teve na escola aqui? Porque o sistema de ensino é completamente diferente, né? Eu me senti uma analfabeta, porque a gente realmente é analfabeta quando você chega, Zero. né? Você se comunica como dá, você faz mímica, você aponta. Então, tipo, a gente vira meio que um macaco na hora de estar falando essas coisas com as pessoas, que a gente está gesticulando o tempo todo. Então, eu encontrei essas dificuldades, porque eu tinha criança, eu tinha uma filha de 10, 11 anos e tinha uma bebê de 6 meses. Então, essa diferença me colocava em dois pontos completamente diferentes: médico com criança, aí escola para outra, teenager, a outra bebê. Então eu vivi meio que dois mundos ali juntos, né? Assim, tendo as dificuldades dessas duas idades, mais a minha realidade de buscar trabalho, de não falar inglês, de se mover na cidade. Então, tem isso tudo além da diferença cultural. E tem algum episódio engraçado que você passou com essa questão da diferença de cultura? Assim, que... Tem, existe um fato interessante que no Brasil, quando a gente faz as nossas festas, principalmente no interior de Minas, se você está fazendo ali, o povo está todo dançando, se não tem par para todo mundo, a gente vai lá, cata uma vassoura, não sei se você sabe dessa. Você cata uma vassoura, quando você quer dançar com alguém, você entrega aquela vassoura para alguém e toma aquele par dela. Ah, tá. E na época eu namorava uma americano, tipo de Indiana. Zero Ok. português, zero hispano, nada. Não tinha que se comunicar em inglês e pronto. E ele foi numa festa comigo, da minha família, e a gente fez isso com ele. Ele ficou indignado, ele saiu da sala. Uau. Porque, Ele tipo, como ficou. assim? Você quer que eu varra o ambiente que vocês estão dançando? Você me deu essa vassoura para quê? Então, sim, existe coisas que nós fazemos regional do meu estado que para eles não fazem sentido algum. E os nossos ditados? Como que você traduz os nossos ditados para um americano? Não dá. Não dá. Tem coisas que a gente fala, eu acho melhor não. Não vou ter condições de explicar o que isso significa ao pé da letra. Ok. E Né? com a Então,
Hã? E com a língua também foi muito difícil? Você Eu sou muito eu não sou uma pessoa que eu sou tímida, então se eu tô falando errado, eu tô falando, se as pessoas estão me corrigindo, eu falo: "Ah, obrigada". E eu sempre gostei muito de inglês, então eu fiz algumas aulas lá atrás, lá quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, mas o inglês é tão completamente diferente do que a gente fala aqui, né. ok. Tem aquele linguajar que é peculiar do estado, da cidade, e a cidade que eu tô tem muita gente do norte, porque quando tá nevando, eles descem todo mundo para cá, então é uma cidade que tem muito turista de vários lugares dos Estados Unidos, então tem vários sotaques. Antes eu não conseguia reconhecer nenhum, agora eu já reconheço. Ah, esse pessoal do Texas, esse pessoal de Nova York, porque você vai educando o seu ouvido. Então, para mim, eu fui uma época na escola, o que me ajudou bastante, e eu também fui casada com um americano, que também te ajuda bastante no desenrolar da língua. Mais Para mim, fácil. ainda continua sendo difícil. Às vezes você não é tão educada no falar, porque você não tem a gramática correta. Essas coisas acontecem, mas acaba que o americano, quando ele quer te entender, que ele é bacana, ele entende você. Ele fala, ah, ok, eu entendi o que você quer dizer. Uhum. E Mas eu você acredito. Ah, Você acha eles acessíveis? Por exemplo, eu quando cheguei aqui na Itália, o norte da Itália, eles são muito mais ríspidos, né? Em aham, diferença do sul da Itália, que eles são super mais calorosos. aham. Na região, na Flórida, eles são receptivos aos imigrantes ou não? Eles são, porque a Flórida é imigrante puro, filha. Tem lugar aqui que eles colocam uma plaquinha aqui se fala até inglês. Até inglês. Porque a Flórida ela é dominada por hispanos, né? Principalmente a área de Miami, todo dia chega hispano aqui. E nós também começamos a invadir aqui muito. Então, eu acredito que o floridiano, ele tem o hábito de conviver com o imigrante há muitos anos. Ok, Né? não tem. Então, é claro que existem aquelas pessoas que são mais que te discriminam um pouco mais, que não vão ter paciência com você, isso existe em todo lugar do mundo, né? Mas, no geral, os americanos que moram aqui, eles cresceram Tá de boa. dividindo o espaço deles com outros imigrantes, com pessoas de outros países, nas escolas. Nas escolas que as minhas filhas estudaram, elas tinham brasileiros, amigos, assim, em todo lugar, hispanos, então eles têm o convívio com o imigrante já aqui. O que Talvez eu se fosse acredito que um lugar. Hum? lugar, talvez se for em outro lugar dos Estados Unidos, Isso, assim, tipo, mais longe, talvez sim. É. Eu imagina. não vivi muito isso aqui. Primeiro que eu sou muito expansiva, então acho que meu jeito também ele welcome as pessoas. É, assim, é tipo, eu sou muito amigável, então as pessoas não têm muita resistência às vezes, Ok. né? Eu já chego falando bom dia, como é que você tá, com meus clientes, e aí você vai ganhando o seu espaço, né? Então eu não vivi assim, na pele, essa discriminação pelo linguajar, pelo jeito de falar. Mas com Ok. certeza sim existe. Eu não tive essa experiência, É então que não no posso falar. Brasil, o brasileiro, ele é muito receptivo, né? Chega um americano Sim, no Brasil e falta só que o brasileiro dá a casa dele para endeusa mais ou menos eles, né, um deus que está aterrissando na nossa terra. e isso não existe aqui fora, Tchá, não É, existe. Na Europa não existe isso. Eles, para fazer você entrar na casa deles, vá no sulzão lá, ainda você encontra, mas não tem isso. Até você conquistar o espaço e que a confiança eles são demora. mais desconfiados, né. Total, total, É, discretos eles, você não entra sim, facilmente. E a gente tem muito isso, né? Uau, um americano, um europeu, um italiano, a gente sim. bate Mas no eu acho que Brasil. é eu acho que é Pelo da menos não nossa tá. cultura. Eu acho que é da nossa cultura também, né, ser criado, ai, um americano, quem mora nos Estados Unidos é o máximo. E é a mesma coisa, em qualquer lugar do É uma mundo a gente coisa, mora aqui. faz as mesmas coisas. Aí a gente mora aqui ralando, tombando. Às vezes eu escuto hoje, né, porque as pessoas acham que eu não cozinho, as pessoas acham que eu não limpo a minha casa, porque eu tô nas mídias fazendo os eventos, ó, que glamour, mas os corres da gente por trás ninguém tá vendo. Né? O que você faz até chegar naquele resultado, ninguém está vendo. Então, acho que nós brasileiros, eu não posso falar de outro lugar, porque eu nunca morei em outro lugar, a não ser no Brasil e aqui. Eu acho que o brasileiro realmente ele tem esse pedestal, onde ele coloca o americano,
e Uhum. cultua eles como se eles fossem seres humanos de outro planeta, né? E Como que se na fossem verdade não é. famosos, né? É como se uma ideia Isso, disso, que são famosos por uma pessoa é, de outro país. Eu acho que a gente é sim, muito legal, né? É muito legal isso do quem dera fosse assim em todos os países. E falando de sim, Brasil, você sente saudade para voltar? Acredito que não, mas você não, sente não saudades do Brasil? mais. É, eu Você... acho assim, nós viemos com uma realidade muito diferente de muitos brasileiros. As pessoas migram muito sozinhas, né? Nós migramos a família. Ok, Então, tipo, meu núcleo familiar imediato veio todo mundo. ok. Então a gente sentia, assim, saudade de quem tinha ficado, mas a gente tinha esse suporte, né? A gente tinha esse respaldo de família. Meu irmão, minha irmã, minha mãe, meus filhos, minhas filhas, né? Os filhos dos meus irmãos. Então a gente tem uma realidade muito diferente de muitas pessoas. Eu conheço gente aqui que é sozinho, não tem ninguém. Então, para essas pessoas, eu acredito que a saudade ela tenha um peso muito maior do que teve para nós, né? E E tem aí tem muito brasileiro, né? Segunda coisa é que tem muito muito brasileiro. brasileiro, é, muito. Coisa do Brasil, assim, não tem o Brasil, mas tem muito produto, tem muito. Eles importam muita coisa, ou não? Sim, quando eu cheguei aqui não, tá? Quando eu cheguei aqui tinha um mercado que tinha algumas coisinhas brasileiras e você não encontrava muita gente, tinha uma, duas igrejas brasileiras só na época, e as pessoas vinham para trabalhar trabalho que o americano não queria fazer. Hoje em dia a realidade não é essa, eles chegam aqui com casas de milhões de dólares compradas, com celular iPhone 15, com carro na porta. Ok. Então, a realidade do brasileiro que chega nos Estados Unidos hoje, ela é completamente diferente da realidade que eu cheguei há 20 anos atrás. A gente encontrou muito mais dificuldades para Aqui se também, estabelecer. aqui também. Eu acredito que quem está imigrando hoje é um outro tipo de imigrante. É Sim, cuidar do país, ou que ele quer estudar fora, ou ele quer uma sim, vida diferente fora. Mas sim. uma migração diferente, eu acho, da nossa época. Muito diferente, muito diferente. Eu falo que antes a gente chegou aqui, a gente trabalhava para ganhar qualquer $5 da hora e vamos, temos que ir, temos filho, temos isso. E o americano, não, americano, e o brasileiro que chega hoje aqui, ele não veio para esse tipo de trabalho, né? Eles Pensa que migram pelos mesmos motivos que você falou, por segurança, porque eu quero dar uma escola boa para os meus filhos. Claro que esses brasileiros são brasileiros que já têm uma condição financeira estabelecida. A gente não está falando de brasileiro como eu que chegou aqui com a mão na frente e outra atrás, com dia à noite, tinha que dar certo. Eu não tinha ah, para onde voltar. eu vim no mesmo nível, tá? Pagando a É, passagem, a alimentação e não fazendo tem passagem. opção. A É. opção é dar certo. Não importa se você vai ter que usar do plano A ao plano Z. Uma hora vai ter que funcionar, né? A gente Então, aceitava qualquer coisa. A minha hora de trabalho eu aceitava 2,50 € a hora. eu não cheguei a aceitar isso daí, não, porque a gente já chegou, tipo assim, trabalhando, porque a gente já, igual eu Era falei, quando Portugal. Eu tenho uma como? desculpa, era Portugal. Eu não cheguei direto na Itália. A Itália Ah, veio tá. um ano Porque tem diferença Portugal para depois. Itália financeira. Ah, é? Eu não sabia. Metade do salário da Itália. Metade. É, não, não é a mesma Eu, coisa. assim, eu tô aqui há muitos anos, eu tô aqui há muitos anos e os Estados Unidos é um lugar que, tipo, se eu hoje não tenho trabalho, não significa que eu não vou ter trabalho amanhã. Hoje eu Uhum. posso estar, assim, passando uma dificuldade ali financeira, mas se a gente entrasse nos grupos não de WhatsApp, porque na época não tinha, né? No Orkut, que na época, imagina, olha, nós estamos falando do Orkut, gente. Eu usei. Ressuscitando aquele defunto. Você ia numa igreja, aonde que você conseguia trabalho aqui antigamente? Nas igrejas, que é onde já tinha uma aglomeração maior de brasileiros, que já sabiam onde mais ou menos estavam os caminhos traçados. Porque se você chega sem nada e ter que desbravar isso, é muito complicado. Na época que eu cheguei, já existiam as pessoas que então eu consegui isso. Mas para fazer o meu trabalho que eu faço hoje, não tinha referências. Não E tinha você, onde buscar. você começou fazendo os trabalhos, ok, para a igreja, a festa das suas filhas, e aí nasceu a ideia de você falou, vou É, encarar. eu estava me separando na época, eu falei, agora eu vou ter que dar um jeito de fazer alguma coisa. Eu fiquei 5 anos fora do mercado, trabalhando com meu ex-marido no que ele, na empresa que ele tinha, que ele tem ainda.
E aí, quando eu me separei, eu falei: "Eu preciso fazer alguma coisa, voltar aos poucos a fazer o que Você eu se gosto". reinventou, né, Hã? você se reinventou, você Sim, começou sim. boa. Eu comecei do zero, não tinha. Minha mãe falava: "Você é louca, como que você vai fazer casamento, você nunca fez, você não sabe nem como é que é". Eu falei: "Eu vou aprender, eu vou aprender, eu vou aprender", e realmente foi um aprendizado, são quase 13 anos já fazendo, e foi uma escola, e você vai criando, depois que foram surgindo cursos, aí eu viajei para fazer cursos, né, fiz alguns cursos na minha área, mas com relação ao design, à criatividade, eu tenho o meu estilo. E quando você tem isso, você não precisa estudar o que você quer, a sua visão, você precisa estudar técnicas, você precisa estudar logística, mas o que você vai oferecer para o cliente já está na sua cabeça, né? Você já tem um caminho aí na frente de uma pessoa que não tem tanta criatividade e quer fazer o business, porque o business é rentável, né? Eu não estou fazendo nada, vou aprender como se faz um evento. Você Você, aprende. né, você tinha um dom já de Isso, eu já tinha o dom e, junto ao meu dom, eu fui buscar conhecimentos para trazer mais conhecimento para o que eu já sabia instintivamente fazer, né? E você vai aprendendo, você vai errando, você vai aprendendo, e aí você vai construindo a sua identidade. Então, hoje, depois de 13 anos, as pessoas, quando veem o meu trabalho, falam: foi a Lê que fez. Qual Esse foi o maior desafio, Ale, para é você? você se firmar e falar: Ok. não, o que eu estou fazendo tem valor. Porque as pessoas tendem a trazer para você. Você está querendo casar, você vai chegar para mim: Ale, eu tenho essas ideias, fui no Pinterest, olhei casamentos no Insta, vi isso daqui, queria isso. Beleza. Se você está me contratando, você tem que me dar a oportunidade de criar algo único para você. Tudo bem que a gente tem referências para nos guiar, mas me deixa criar uma coisa que eu sei que combina com você, com seu marido, com o que vocês querem ter, Não né? copiar, você gosta Não de ser copiar. Não, eu me recuso a copiar qualquer coisa. Eu vou me inspirar, mas copiar eu não vou. Primeiro que o espaço físico não é o mesmo, a iluminação não é o mesmo. Então, e outra, o cliente, ele chega para você com as ideias dele. Mas se você explicar para o seu cliente que o que você está falando faz sentido, ele vai entender. Uhum. Mas para você se colocar nessa posição, você precisa dominar o seu saber. Você precisa dominar o que você está falando. E isso você não consegue fazer o curso 3, 4 vezes e fazer num ano de trabalho. É a experiência que vai te colocar nesse lugar. É o que eu fui aglomerando de erros e acertos que eu vou criando o meu próprio jeito de fazer. E esse próprio jeito de fazer te dá uma identidade, te dá uma autonomia, te coloca em um lugar que outra pessoa ainda não está. Então eu acho que me firmar para eu ser ouvida, para que o que eu estou falando para o meu cliente tenha valor, tenha peso, é o maior desafio de qualquer profissão que você tenha. Ok. Né? Você Não, precisa dominar o que você está falando, sem você pestanejar, sem gaguejar. posicionou, né? Você se posicionou no Isso mercado, é o mais difícil. É o mais ok, difícil, é você se posicionar. anos, né, para você se posicionar. Isso. Você não consegue fazer isso com um ano de trabalho. Chegar Não aí, consegue. você, beleza, eu tenho um bom gosto, eu vou começar. Exatamente. Não, o bom gosto precisa. Às Tem vezes esse não, tá? Eu falo vale que só, você fazer uma coisa feia, uma coisa bonita, tem o mesmo valor financeiro. A ok, única coisa que diferencia é o seu olhar de design. ok. A minha visão. E hoje eu vejo que o cliente que me contrata, ele quer a minha visão sobre aquilo. Ele não quer a visão do que ele achou no Pinterest, ele vai ter uma referência, mas ele vai buscar a minha visão, porque ele já vem para mim sabendo do que eu sou capaz de entregar. E você só se mostra capaz de entregar algo que você tem experiência naquilo. A experiência ela não vem com um dia. O seu público, então, ele vem mais do que você já trabalhou no mercado de recomendação De do que recomendação do que eu não tenho propaganda no Google, nada disso. Meu marketing ele é muito pobre ainda. Assim, eu não, só preciso. Isso, eu preciso trabalhar mais no meu marketing, porque eu faço eventos há esse tanto de tempo por indicações. Por pessoas que fizeram e que fazem em toda a área que eu trabalho, que eu não trabalho só com eventos, né?
A gente tem outras coisas que trazem para isso, porque eu fui uma criança que eu cresci com meu pai falando: a gente nunca carrega os nossos ovos numa cesta só, porque se um cai, você perde tudo. Então, eu venho dessa mentalidade. Eu acho que muito de eu ser empreendedora é eu ter crescido nesse lugar, de ter crescido escutando meu pai falar o tempo todo isso. Né? A gente precisa ter diversidade dentro do que você faz. Não que eu precise fazer várias coisas diferentes do meu ramo. Tudo que eu faço é no ramo de design. Em Você tem diferentes áreas, mas é tudo design, é tudo criatividade, é tudo envolvendo o que eu gosto, o que eu tenho na minha casa, o que eu acredito. Uma coisa, você precisa acreditar no que você faz, e tudo que eu ofereço para o meu cliente são coisas que eu teria na minha casa ou no meu evento. Não, e com o know-how, uma das coisas que eu converso sempre com a minha irmã na empresa que a gente tem aqui na Itália é que nós éramos uma empresa que a minha mãe fundou lá atrás e que trabalhava assim, né, com a indicação do cliente que veio há 20 anos atrás. Sim. Quando eu cheguei há 2 anos atrás, eu falei, não. E eu fico olhando para o seu know-how e a sua capacidade, é aquilo que eu pude estudar de você, as outras pessoas precisam saber de você, a mídia precisa saber. Porque Sim. tem um mercado aí, tem um mercado igual que eu falei para minha mãe e para minha irmã, falei que a gente precisa estar na mídia, porque Exato. infelizmente o digital ele veio para ficar, ele não vai sair da nossa vida nunca mais. Então, assim, Sim. dar voz a toda a sua experiência, aquilo que você sabe, vale a pena. Vale a pena. É uma coisa que a gente está trabalhando agora. E outra, meu sonho, né, que minhas filhas quisessem o que eu tenho, mas nenhuma delas tem e querem fazer. Então, tipo, o que eu faço é muito extenso, mas eu sou sozinha, né? Então eu tenho os meus limites, porque eu não tenho só o meu trabalho, né? Eu tenho outras coisas para cuidar, minha vida pessoal, minhas filhas, meus amigos. Enfim, eu não quero estar o tempo todo só pensando nisso. Então, eu faço muito organicamente, que também é bom, que não é ruim, né? Porque à medida que você faz organicamente, você vai se solidificando. Porque a internet, ela te coloca, mas ela te derruba. Também, não, tem que ser Um uma coisa exemplo clara. simples, deixa eu te dar um exemplo que aconteceu ontem. Eu tô fazendo um evento agora essa semana, é um wedding, destination wedding. As pessoas moram em Nova York, estão casando aqui na Flórida, que acontece muito por causa do weather, né, do tempo. E aí a gente tem os protocolos de uma cerimônia para seguir, né? Tem aquele ABCzinho que você precisa estar seguindo para a cerimônia realizar. Então a gente tem o que é chamado protocolo, como que funciona. A mulher do lado esquerdo, o homem do lado direito. Na hora de sair, sai de qualquer jeito. Não, não vai sair de qualquer jeito, vai sair do jeito que entrou. Não, mas vai ficar embolado. Eu sei, é seu casamento, mas eu tenho o meu nome da minha empresa para zelar. Então, quando eu me posiciono dessa maneira, o meu cliente não pode ir contra. Ele não vai contra. Porque eu também estou cuidando. Aí o meu cliente vira e fala: o cliente tem sempre razão. Eu falei, eu entendo que o cliente tem sempre razão. Só que depois, as pessoas que estão vendo que poderiam me contratar vão falar, não, porque ela fez isso errado. Então, eu estou sendo vigiada no meu nicho. Lógico, tem Então, sentido. eu entendo que. Então, é esse posicionamento que eu falo que a gente precisa ter dentro de qualquer profissão que você segue. Aí eu virei para ele e falei, não, eu não. A gente não vai fazer assim. Aí Deus abençoou lá, que eu tive uma ideia que ficou ótima, ficou melhor do que a gente estava pensando, né? E eles ficaram felizes e vai acontecer, ainda não aconteceu o casamento, vai acontecer e eu consegui uma solução. Porque se tem um problema, porque o cliente ele quer que você sane a dor dele. O Eu quero cliente, eu ele, quero que todo mundo saia. Hã? o cliente ele quer sempre. Ele quer sempre que a dor dele seja sanada. Como que se você vai resolver, tá te pagando, é um problema que você vai ter que resolver. Então, quando o cliente coloca, eu quero que todo mundo saia em cortejo do jeito que entrou. Tá, do jeito que você quer não funciona, então vamos achar um jeito para solucionar. Achamos o jeito? Ficou feliz? Ótimo. É a gente ser Você problem satisfaz solver. ele. Você satisfaz Exatamente. o cliente. Exato. Eu me posiciono, Sim. falo o que tem que ser falado educadamente. Eu não preciso me impor. Eu preciso me expor para o cliente e
colocar para ele o meu ponto de vista, como uma profissional que eu sou, né? E ele entende, e ele precisa entender, né? Porque um cliente que está investindo aí $100.000 num casamento, ele não é uma pessoa ignorante, ele é uma pessoa que está sabendo como é que essas coisas são feitas, né? A gente não está falando aí de um casamento de $5.000, que não tem nada errado você casar com 5.000, tá? A gente tem que fazer de acordo com a nossa realidade Casar, financeira. Hã? dá para casar com 5 mil? Dá para Dá casar pra com casar 5 com mil? 5 mil. Se você tiver, tipo, 5, 10 pessoas no casamento, sim, dá, né? Ok. Não, bom saber que as pessoas que Não estão tem escutando. nada de errado, não tem nada de errado você casar com 5.000, com 6.000, com 7.000, o que você tiver. Tem que ser dentro da sua realidade. A pessoa que quer casar na Flórida, ela pode casar com 5, pode casar com 100 e contratar a Lê. Exatamente, do jeito que Esse ela dá quiser, a gente para vai você. trabalhar. É. Com Talvez 5 eu não. acredito que não, ela vai ter que fazer só. Ela vai ter que fazer sozinha, porque não vai dar para você Os pagar. 5.000 você consegue? Consegue. Você faz sozinha. Não precisa de ter uma pessoa te ajudando, porque uma pessoa que tem conhecimento com know-how vai te cobrar daí para mais, né? Para Isso é estar te mínimo. ajudando em tudo. O mínimo. Se você pudesse falar assim, para você me contratar e ter um casamento, aí qual é o mínimo que a pessoa Eu acho gastaria? que para você casar com um casamento decente, num lugar bacana, tendo uma pessoa que te oriente, que conheça. Eu acredito que uns 20.000, não menos do que isso. Eu acredito que 20.000, porque para umas 30, 40 pessoas, para você ter um casamento com uma decoração bacana, para você ter todo esse serviço com o suporte, porque o meu trabalho aqui, ele vai muito do orçamento que o meu cliente tem. Eu deixo muito à vontade para eles escolherem o que eu posso fazer pelo cliente, né? Porque a minha empresa, a gente oferece desde o dia 1 até eles se casarem, ou a festa de 15 anos, ou de aniversário, qualquer evento que seja, né? Eu ofereço o trabalho que é só de design do espaço, que é a decoração e a execução, a entrega do que a gente está propondo. E eu também ofereço um trabalho completo, que é estar com o cliente desde escolher o lugar que ele vai casar, cores, tudo até o casamento. Companhia de comida, fotógrafos, vídeo, maquiadora, cabelo, tudo isso a gente oferece. Entretenimento, banda, DJ, atrações, o que está usando no evento, se é samba, se é povo descendo do teto, o que o cliente quiser, a minha empresa oferece. Tá, Né? então você Então, de acordo com o orçamento de cada pessoa, a gente vai oferecendo o que encaixa no que eles querem investir, porque casamento ou qualquer evento não é gasto, é investimento. Você investe num sonho. Eu tenho um sonho de ter 15 anos da minha filha, então é investimento. Eu tenho um sonho de casar assim, 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 é um investimento. Eu tenho um sonho de fazer uma festa de 40 anos, de estourar a boca do balão, é um investimento. Então, se você pensa como um investimento, ele não é tão sofrido quando você passa os números para o cliente. Se ele é considerado um gasto, qualquer coisa que você vai apresentar para um cliente é gasto e ele não quer. Ele quer claro, tudo gastando o mínimo. Essa é a nossa cultura, tá? É a ok, cultura do latino, é essa cultura. Porque o americano, se você apresenta para ele um orçamento, primeiro que o americano vai sempre te dar o orçamento deles. ok. Eles sempre falam. E porque nós brasileiros, a nossa cultura é: eu não vou falar quanto que eu tenho, porque se eu não falar quanto que eu tenho, ela consegue fazer mais barato. E não é assim que funciona. Se eu Ok, sei o que você tem, eu vou te oferecer o que você tem para não frustrar você. justo, faz sentido. Porque cada hora que você apresenta um projeto, não posso. O cliente vai desanimando de você, ele te acha cara, ele acha que você é inflexível. Eles criam uma figura que você não é na cabeça deles. Só me mostra coisa cara, eu não posso. Então, eu acho que a primeira coisa que eu sempre pergunto pro meu cliente, eu falo: fica à vontade, eu preciso saber o quanto você quer investir para eu poder te apresentar ideias assertivas. E o processo ser mais curto, menos doloroso e mais gostoso de viver. Porque, na verdade, Paula, o casamento ele dura muito pouco em si no dia. É o que vem antes do casamento que faz esse casamento. Então, essa interação com o cliente, ela tem que ser muito leve, ela tem que ser muito verdadeira. Ale, eu não tenho dinheiro para gastar esse tanto. Eu preciso que você consiga fazer algo decente, bonito com isso. Eu vou te apresentar propostas, Ok. né, do que pode ser feito dentro do seu orçamento.
E você, então, depois você contrata empresas no Brasil mediante aquilo Isso, que a gente quer. daqui. Ou seja, você, daí dos Estados Unidos. E Aham. você dá trabalho também a outras pessoas, porque você acaba contratando. Eu acabo tem eventos meus que eu dou trabalho para 70 famílias. Uau, muito bom. Então, tipo, entendeu? É muito. Eu amo o dinheiro é necessário, tá? Não vou ser hipócrita, a gente precisa dele para, né, pagar os nossos luxos. Mas eu falo que as pessoas, quando chegam para mim, elas chegam para mim para realizar sonhos. E uma pessoa entregar o sonho dela na sua mão, como você trabalha com sonhos de brasileiros, imigrantes que querem ter a cidadania. E quando você consegue entregar para uma família inteira que está esperando algo de você, que sonhou um tempo ou a vida toda, não tem o dinheiro que vai pagar esse sentimento que traz em você. E você faz parte daquela família para sempre. Total, total. Já teve cliente que a gente já chorou emocionado, chorou junto com a pessoa, porque. Exatamente. Que você acolheu na sua casa, Sim, que você tomou para sua vida como amigo. Eu tenho as minhas clientes, a maioria delas são minhas amigas. sim, A sim. Não, maioria delas viraram amigas. De eu fazer o casamento, o batizado, o baby shower, a festa de primeiro ano da criança. Então, você desenvolve ali uma fidelidade, não só financeira, mas uma fidelidade de, não, ela me entende, ela sabe o que eu quero, eu posso entregar na mão dela e dormir, que vai acontecer. E essa credibilidade é só o tempo que te dá ela. Você pode ser formada na Harvard, você pode ser formada onde você quiser. Se você chegar numa empresa sem nenhuma experiência, que credibilidade você vai ter? Você vai ter uma porta que vai estar aberta para você entrar, mas permanecer ali é você. É o seu dia a dia que vai te colocar nesse lugar, então né? você emprega pessoas, você dá trabalho a muitas pessoas, realiza sonhos aí nos Estados Unidos, porque Sim. aí você cria momentos que a pessoa não vai esquecer nunca, né? Então, Nunca. ela Sempre que falar do assunto casamento, foi a fulana que fez. Do sim, batizado de um filho, de um baby shower. Então, de uma casa também, a compra de uma casa nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, é um sonho de todo mundo. A casa própria é um sonho. Então, quando a gente é contratado para decorar um ambiente de uma casa, é o sonho de uma vida inteira de uma pessoa. Ela juntou dinheiro uma vida inteira. E isso é muito grande. Você tem que ter uma responsabilidade sobre aquilo muito grande. E quando você consegue passar isso para o cliente, eu estou fazendo para você o que eu faria para mim, porque tem muita gente que faz só pelo dinheiro, tem muita gente que faz pelo status, tem muita gente que faz por vários motivos. você Mas também quando faz designer de interiores também. Sim, porque quando o Covid se instalou, o que que eu ia fazer? É que eu ia te perguntar aqui agora, era a minha próxima pergunta. Na pandemia, o que É, você minha fez? Não tinha casamento, não tinha festa, não tinha nada. Não, não tinha nada. As casas. Sim, e eu já não trabalhava com limpeza há muitos anos, não teria problema nenhum em voltar a limpar a casa, mas quem ia me dar trabalho numa pandemia? Todo mundo em casa, Estava justo. todo mundo em casa. Então, o que aconteceu na pandemia? Eu gosto de decoração a vida inteira, amo mesa posta, adoro receber as pessoas. E aqui eu não consegui encontrar aqueles napkin ring, sabe? Que coloca no napkin assim. Quando você vai montar uma mesa, você bota o prato, o talher, o guardanapo e aquele enfeitezinho que vai no guardanapo. Sim. Eu não encontrava muito aquilo que eu gostava, então eu fazia os meus. Tipo, para Páscoa eu fazia o meu da Páscoa, porque eu não conseguia encontrar. Aqui. Você achava aquele de orelhinha, então eu fazia o meu. Vai ter, é uma coisa de flor, eu ia lá construía o meu de flor. E eu me lembro assim perfeitamente. Eu acredito que a minha jornada, quando as pessoas me perguntam como você fez e você fala eu não sei, é porque foi Deus que fez, não foi você. Porque quando é na sua força é fácil você falar. Quando é Deus que faz, você fala, não sei, menina, só aconteceu o negócio. Né? Como dizem Minas, o trem foi acontecendo e você nem viu. E aí, eu tinha feito meu último evento dia 15 de março, que tudo fechou dia 21, 22, não me lembro muito bem. Eu fiz meu último evento 15 de março. Um dia eu acordei e falei, Senhor, o que que eu vou fazer agora? Porque como que eu vou continuar me sustentando nessa casa? Como é que eu vou pagar meu carro? Né? São vários questionamentos, né? Não sou casada, não tenho um respaldo de um marido para estar ali suportando financeiramente.
E aí eu me lembro que eu falei, bom, eu já fazia uns videozinhos tímidos montando mesa antes da pandemia. E aí me lembro que eu fui me dirigindo ao lugar que eu guardo as minhas louças, as minhas coisas, e quando eu peguei um pacote com esses napkin rings, que é, como é que fala no Brasil? Porta-guardanapo, né? Aí eu não sei. Para montar a mesa, eu escutei o Espírito Santo falar: põe para vender. Eu ouvi a voz do Espírito Ai, Santo falando: coloca para vender. Tá bom, montei a mesa, postei, 10 minutos eu vendi aquele. No fim uau. do dia eu tinha vendido 10 sem estar pronto. E aí a minha casa virou uma fábrica de porta-guardanapos. Aí eu comecei a ver que quando eu postava só o porta-guardanapo, eu não vendia tão rápido quanto se eu montasse a mesa inteira. Aí eu comecei a montar a mesa inteira. E as pessoas começaram a querer comprar tudo que estava na mesa. Sério? Porque estava em casa, quero fazer jantar para a minha família todo dia, não tenho mais aonde gastar o dinheiro, vou É, investir nisso. Vou investir nisso. Então, eu comecei a vender prato, guardanapo, arranjo de mesa, flor, arranjo de flor. Aí comecei a alugar para quem não tinha espaço para guardar. Aí comecei a vender para Boston, para Itália, vendi para Portugal, vendi para o Brasil. Nos Estados uau. Unidos inteiro, minha casa virou um ateliê durante 2 anos. Pensa. Quando acabou a pandemia, eu não queria nem ver aquilo, nem olho para lado. Eu tenho na minha garagem guardado. Você não vende Va- mais? Não, não faço mais. Foi uma coisa que Deus me deu para aquela temporada, porque a nossa vida elas são feitas de estações, assim como é o tempo. Verão, outono, nananã. Vai ter épocas que Deus vai usar pessoas, vai usar lugares, vai usar trabalhos para você passar uma fase, depois mudar de fase. E aí, nesse meio tempo todo que eu fazia esses porta-guardanapos, eu tinha na minha casa, desde 2014, um quadro do Green Wall. Um quadro todo com planta Ah, ok. permanente, mas que parece de verdade, né? Então, eu tinha na minha casa esse quadro desde 2014, quando nem se usava parede vertical ainda. Ninguém nem tinha praticamente isso. E eu tinha feito um para mim de um quadro que eu tinha aqui. Uma cliente minha veio na minha casa buscar o jogo de porta-guardanapo dela. Ela entrou e viu o meu quadro e falou: Ale, eu tenho uma parede na minha casa que não tem nada. Eu queria fazer uma parede verde dessa, que eu quero colocar um balanço na frente. Isso foi, acho que agosto de 2020. Não, abril de 2020. Ela veio buscar para Páscoa. Março ou abril de 2020? Porque eu acho que o Covid foi 2019 ou não? Nem sei Final mais. de 2019, início de 2020. É. Início de Então, 2020. isso, 2020. Aí ela veio e falou: Ale, eu queria fazer, você topa? Eu falei: vou. 2 dias sem dormir, porque como que eu vou fazer? Não. E busca na Você, internet. né? Hã? Você fala sempre que sim, né? Tipo assim, se você tiver um Sim, trabalho, você vai lá e é, vai se eu tenho aprender. super dificuldade em dizer não. Eu tenho, com essas coisas, eu tenho dificuldade em dizer não. Aí ela falou: você quer fazer a parede? Eu falei: quero. Só que a técnica do meu quadro é uma. O dela era uma parede, então teria que ser outra técnica. Então, qual técnica que eu vou usar? Buscava informações e nada. E ninguém tinha. E ninguém tinha. Eu vou ter que aprender. Aí fiz a parede dela. Então, de 2020 até 2023, eu já fiz 102 paredes verdes. Sem fazer propaganda. Só de postar no meu Insta e minhas clientes me indicarem uma para outra. E aí eu tive que desenvolver as minhas próprias técnicas, eu tive que aprender qual planta que sobrevive mais do lado de fora, o que que eu posso botar, como que eu tenho que fazer a estrutura onde venta, aonde chove, para não empoçar água. Então eu tive que criar todas essas estruturas, Ou seja, você se porque não reinventa, existe. De você novo me reinventei, de novo. Então, é sempre por isso que eu falo que quando acontece algumas coisas na sua vida, é Deus te chacoalhando para tirar você do seu conforto e te mostrar que você pode mais. Então, não fica triste com o processo. não, 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 não. não, não seja dura com você mesma durante uma época difícil que você está vivendo.
porque tudo aquilo vai te levar onde você tem que estar daqui a pouco. E ter esse olhar voltado para esse lugar é só quando você sabe quem está cuidando da sua vida. Se você não tem um olhar espiritual, você não passa por essas coisas com facilidade. A gente não consegue. Então, quando apareceu a oportunidade de fazer o Green Wall, o ano passado foi o ano que eu mais fiz. Não, teve um ano de 2022, eu fiz mais de 70 paredes. Se você for botar para contar, nós temos 12 meses. Quantas E, é um tra... e era um trabalho que eu não divulgava todo o tempo. Eu fazia para uma cliente, a outra indicava, eu fazia da outra. E nem tinha tanta concorrência. Agora já tem um pouco mais de concorrência. E uma coisa também que eu carrego comigo, que se eu puder dar um conselho para alguém, Por favor. eu sim estou antenada no que está acontecendo, no que está usando. Mas eu sempre quero trazer a minha originalidade para tudo que eu faço. O meu olhar, o meu jeito, a minha criatividade. Então, a gente sim se inspira em outras pessoas, mas eu não sou aquela pessoa que eu estou preocupada com o que minha concorrência está fazendo, porque o meu espaço é meu. Eu só vou perder ele se eu sair dele. Se eu continuar me aprimorando e fazendo coisas na frente, saindo com novidades, eu vou ter sempre meu espaço. Como você vai ter o seu. Você é uma artista e você vai aprimorando tudo aquilo que você vai tendo de ideias e colocando. Exatamente, é. Em qualquer coisa que você fizer, né, você vai se aprimorando, vai criando ali a sua persona, você vai se afirmando, você vai virando uma autoridade na sua área, e você só consegue fazer como que você consegue ser autoridade na sua área? Dividindo o que você sabe com os outros. Você não consegue ser uma autoridade no que você faz se você não passar para os outros tudo aquilo que você conhece. Quem que você conhece que não dividiu o que sabia com os outros? Não, morreu sozinho. Morreu sozinho. Exatamente. Exatamente. Então, a gente só consegue se firmar quando você divide. E a matemática de Deus, ela é incrível, porque quanto mais você divide, mais você soma, Mais compartilhar, mais multiplica. É mais você verdade. multiplica. Então, tipo, é um fator simples que às vezes a gente nem se atenta a ele. Não, eu não vou ensinar isso não, porque não tem ninguém fazendo, você só eu. Não. Quanto Mas isso mais eu ensino, mais eu me firmo como. E se você vira doutora, você vai poder cobrar mais, você vai poder trabalhar um pouco menos, porque um projeto seu paga suas contas do mês todo, quando antes eu tinha que fazer 9, 10 no mês. e como é que Então, você. E como é, porque eu já ouvi falar que você é muito, muito alegre, tem muita energia, não dão conta de te acompanhar. E agora estou entendendo, porque você dá conta de todos os pedidos, né? Que eu imagino que tem você sim, que ajuda, e também dos casamentos, eventos e tudo, porque sim. Mas acaba. aí também acaba que quando você vai conhecendo o seu mercado, o meu mercado no verão, ele não funciona para casamentos. Ah, não funciona. Por Não quê? funciona. Porque é muito calor. Todo mundo que vem para a Flórida quer causar outdoor, quer casar do lado de fora, nos jardins. E E clima, chove muito. o Hã? clima, qual o clima agora aí nos Estados Agora a Unidos? gente está no inverno e tá bem Sim, chuvoso. É. graus? Então, tipo assim, no verãozão, tipo junho até agosto, primeiro que tem sessões de furacão, venta muito. Então, os casamentos acontecem sempre dentro. Então, quem casa dentro aqui na Flórida são pessoas locais, Tá. né? Mas quem vem fazer destination wedding, que vem de outros lugares, querem vir para a Flórida na época que tá não tão quente, porque você quer casar na praia. Aí no inverno venta muito. Então existe ali um limitado prazo para os casamentos de fora. Mas os casamentos locais, não, as pessoas estão aqui, não tem problema em casar indoors, né? Dentro de algum venue, de alguma casa de festa. Então acaba que você vai conhecendo o seu mercado, então você investe naquilo que você sabe que vai ter saída naquela hora. Uhum. Então acaba que você se direciona mais certeiro, entendeu? E você, pensando que, né, porque você está na Flórida, você está num lugar que tem muita gente com dinheiro, pessoas com menos dinheiro, tem muita gente famosa. Você conheceu Sim. algum famoso aí? Sim, eu, Que eu já fiz eventos, eu já fiz eventos para empresas que têm artistas brasileiros, mais brasileiros do que daqui, né? Americano. Eu já fiz um casamento que o Donald Trump estava nele. Uau! Porque aqui ele tem uma sede aqui, né? Aqui perto de onde eu moro, ele tem um lugar de eventos. Então, ele sempre está por aqui. Então, eu fiz uma festa para um dono
de uma empresa multinacional muito famosa aqui nos Estados Unidos. A gente não pode ficar falando que eles não deixam a gente compartilhar, né? Mas o Trump estava lá, isso eu posso falar, porque o Trump está em qualquer lugar, né? Então, eu já tive num ambiente que o Trump estava, tiramos foto e tudo com ele e tal. E para artistas brasileiros, sim, já fiz também bastante coisas aqui. A mesma coisa, a gente não pode falar, você não pode divulgar, você pode postar as fotos, mas você não pode falar onde, nem na hora. É. Então, tipo, para você se promover com eles, você tem que fazer de graça. Para você poder usar as imagens, tem que ser um parceiro deles. Se você estiver sendo paga, não, você não pode usar a imagem deles, né? É assim que funciona. Posso você dar uma pergunta que você pode usar. Sim, Mas você deve ter algum amigo famoso aí que você não quer contar, mas você não pode contar. Não, amigo famoso. E assim, é uma realidade tão diferente da gente, né? Eu vivo uma vida tão simples, assim. Não, eu conheço bastante pessoas, tipo a pessoa que faz o meu cabelo, ela é mega famosa. Eu chego lá, eu encontro com vários famosos sentados na cadeira dela. Mas não quer dizer que eu tenho amigos. Hã? Não, eu sei que você conhece alguns famosos, por isso que eu te perguntei. Sim, a gente conhece nessa caminhada aí, a gente conhece, né? Mas tipo. E o E meu você... trabalho, ele não é mais caro ou mais barato, porque o meu cliente tem dinheiro. Não, você não é... Ele é o que é e, tipo, não, para mim não tem essa diferença. É claro que o cliente que tem um pouco mais para investir, você vai fazer uma coisa mais outstanding, né? Mais elaborada. Mas o preço do meu trabalho é a mesma coisa. À medida que vai aumentando o trabalho, tem mais mão de obra e vai encarecendo e tudo isso. Mas normalmente a minha parte, o meu, como é que fala, gente? Orçamento, não. Aqui a gente fala a minha taxa, né, para fazer o meu trabalho, ela é baseada no número de pessoas e o número é o que que você precisa de mim, né? Se é desde o começo, se é uma parte, se você já tem alguma coisa andando, eu não tenho que lidar com aquilo, você está lidando, eu pego meio caminho andando. Então depende muito do que o cliente quer que eu faça. E eu vi que você, investigando um pouquinho, eu vi que você foi a Cancún fazer um casamento, Sim, né? Destination Wedding Overseas, meu primeiro casamento de muitos. Então, vamos fazer Foi, na Itália, gente. Vamos foi, agilizar esse negócio. você sabia que eu estava falando com a sua filha? E eu falei assim, gente, mas a Itália tem tanta gente que vem casar na Itália, porque a Itália Sim, tem essa coisa, né, mas romântica. como conseguimos esse cliente? Captar esse cliente, entendeu? Eu sozinho não dou conta. Olha o Ah, tanto de mas coisa que eu faço. a gente já está jogando aqui, a gente já faz uma colaboração ali para ser. Vamos, me leva para a Itália. Quero fazer um casamento nessas vinícolas maravilhosas aí. Exatamente, eu estava falando, por que, que a gente. Eu falei com a sua filha, eu falei, por que, que a gente não traz a sua mãe para fazer uns casamentos aqui? Eu Porque, falei com ela hoje isso, falei, Lara, se eu conseguisse algum trabalho, eu ia ficar na Itália 3 meses só para divulgar meu trabalho de nossa, wedding planner. Meu sonho. você viria então? Tipo, eu quero contratar você Totalmente. Eu falei com ela isso hoje. Falei, para. iria assim. Bota minhas coisas na mala, compra os meus casacos de frio aí, porque aqui não vai suportar o frio daí. Bora fazer isso. Totalmente aberta. Ele vai lançar já aqui um desafio. Então, tá, a Lê, ela é uma profissional na área de eventos nos Estados Unidos e ela se compromete aqui publicamente Sim, a a fazer na Itália. fazer um casamento na Itália, como o George Clooney e tantos outros famosos. Sim, lógico. Por que não? Eu fui a Cancún, esse que a gente fez, esse que a gente fez. Quando você faz os cursos de especialização na minha área, a gente conhece coordenadores de todo mundo. A gente conhece gente de todo lugar. Então, esse casamento em Cancún, eu tinha uma parceria com uma pessoa local, porque você tem que ter alguém local que vai te direcionar e saber quem são os profissionais que tem capacidade para desenvolver aquele projeto junto com você. Então, eu conheci num dos cursos que eu fiz essa pessoa, e aí ela foi o meu ponto de apoio em Cancún, né, Ok. para realizar esse casamento. Mas se você está indo para um lugar que é de destination wedding, né, que eles estão preparados para receber pessoas de outros lugares que querem casar lá, todos os hotéis, eles têm uma estrutura já pronta, sabe? Com floristas, com a comida, com a bebida. Então, vários lugares eles têm, como a Itália também deve ter esses lugares maravilhosos, esses castelos, com certeza eles têm já a equipe de comida deles, de bar,
devem ter isso daí. O que precisa é de alguém com visão para coordenar essa orquestra, né? Para colocar tudo no lugar onde precisa. Mas com certeza iria para a Itália fazer isso. Os meus grill walls também. Já falei com a Lara, arranja um grill wall para fazer que eu tô indo para ir fazer. Bora Gente, mas trabalhar. olha, não, eu acredito que super, muita gente que depois que vai ver, a gente vai colocar isso e muita gente gostaria, eu acredito, de casar-se na Itália. Eu acho que é uma coisa Sim, que. Eu não sei se um brasileiro vai casar na Flórida. Eu acredito vem. que casa Aham, daí, já eu fiz não vários sei como é que funciona. casamentos. Mas seria Sim, sim, eles uau, que vêm. máximo. Sim, eles E vêm aqui na casar Itália eu aqui. sei que tem muito. Eu já falei, aqui tem uns castelozinhos aqui perto, tem uns negocinhos aqui que a gente pode ver e fazer, gente. Quer Exatamente. casar? Vem com a lei, traz a lei até Isso. aqui para você casar. Sim, e também eu já fiz E casamentos não só de brasileiros que vêm para fora, eu já fiz casamentos de chilenos, paraguaios que vêm de lá para cá e que gostam da nossa cultura, gostam do jeito que a gente faz casamentos, gostam do jeito que a gente. Porque é tipo assim, o meu diferencial nos Estados Unidos é exatamente por eu ser brasileira. Eu trago coisas para eles que eles não teriam aqui. Então, esse é o diferencial. Então, você ser diferente e não estar no rebanho também tem vantagens. Porque acaba que você mistura os sabores, você mistura o seu jeito de ver a vida, você mistura o jeito de você ver o design. Porque, não me levem a mal, mas o americano ele é bem engessado. Assim, funciona assim, tanto que às vezes a gente chega nos lugares de eventos, eu proponho um outro jeito de montar assim, o cenário ou dou ideias diferentes, eles têm dificuldade em aceitação, porque para eles funcionam. Eles eles são são. time is money, né, filha? Aqui o negócio é assim, time is money, funciona assim, é assim que a gente faz, desse jeito funciona. Os nossos pacotes estão aqui. Eu não trabalho com pacote. Eu não tenho pacote, tipo, pacote silver, gold, diamante. Não tenho isso. Eu trabalho com cada pessoa é diferente. Eu não quero engessar você. Eu quero te mostrar que você pode muito mais. Então, Você, eles têm muito isso. né, no caso, você se envolve no processo Sim. daquela personalidade, daquela pessoa. Sim, de combinar o noivo com a noiva, às vezes a noiva chega e fala: Meu noivo não gosta de nada que eu gosto. Aí a gente tem ali para fazer uma mediação entre o que ele gosta, o que ela gosta, o que a mãe às vezes gosta, que a sogra às vezes gosta, porque elas também se envolvem. Então você tá ali para colocar essas visões juntas e fazer funcionar harmonicamente. E que tenha um pouco do toque de cada um. Então eu não tenho pacotes. O americano, qualquer lugar que você for, ele tem um pacote silver, um pacote diamante, um pacote gold, o black, o que você quiser, you name it, né? Você fala qual que é. Então eles customizam também dentro daquilo ali. E uma coisa que eu vejo, assim, que nós imigrantes trouxemos para essa área nos Estados Unidos, dos venues que eu frequento, é que hoje em dia eles falam, não, a gente pode até fazer coxinha. A gente também faz Brigadeiro Roll. Sim, Sim, uau. porque tá tão inserido já na cultura, porque muito americano casa com brasileira. É o que mais tem. É essa mistura de raça, né? Uhum. Casamentos interraciais, né? Aqui tem muito. Então, tipo, é da cultura da mulher brasileira ter uma mesa maravilhosa, cheia de doce, da cultura do americano ter o bolo lá dentro e só trazer na rodinha na hora que os noivos vão cortar. Para eles funciona assim, é assim a vida inteira, só que hoje você não vê mais isso. De tanto que isso foi mudando. Influências de outras culturas. Porque isso não é deles, é essa mistura Sim, sim, não, que vai trazendo mais sabor, vai trazendo mais vida, vai trazendo mais cor, vai trazendo mais identidade também para o evento. Né? sim. Ah, aquele evento era a cara da noiva. Nossa, vi ela totalmente ali naquele lugar, no ambiente que foi proposto para ela. Então, isso que é o bacana, né, de você ter uma event designer, que ela vai criar para você. A minha próxima pergunta justamente era nessa direção. É,
e você já me respondeu até, porque eu ia perguntar qual a máxima empresarial brasileira que você levou para lá. E você já me explicou que é tipo o jeito brasileiro, a sua personalidade, Sim, né? é, Cultura é envolver a cultura sua com a deles e criar o sim. seu, o deles, e ao mesmo tempo ser autêntica, né? Em tudo. Exatamente. Então, eu acho que a minha dificuldade ainda continua sendo essa, porque às vezes sim você encontra clientes que querem copiar exatamente aquilo. Então, você se posicionar, você falar: olha, infelizmente esse casamento não é para mim. E você ter essa consciência, eu gosto sim, preciso sim do dinheiro, mas não é isso mais que cabe no que eu faço hoje em dia. No início eu fazia, claro. Até você saber quem você é, até você entender como profissional o que você quer, aonde você quer chegar, quais são os eventos que vão te agregar como profissional, né? Na sua área, até você criar isso também leva um tempo, né? Hoje em dia eu não sei como é que é, mas assim, para mim levou um tempo. E eu ainda às vezes luto com essa parte do cliente de não querer deixar você livremente trabalhar. Eu falo que quando o cliente me dá liberdade, fica tudo muito mais bonito. Fica mais bonito do que ele pensou. Porque quando o cliente começa a te podar, você não quer arriscar. Você fica. Eu me sinto presa, assim, nisso. Então, quando o cliente dá liberdade de criação, é onde o seu melhor sai. Sim, que no final, mesmo que você cria, no final ele vai decidir se sim ou não, né? E Se se ele sim te ou dá não, se sim ou não, E quanto aí eu dinheiro, acredito que, às vezes, as pessoas perguntam o que que você aconselha para uma pessoa que está buscando uma pessoa para te ajudar no seu casamento? Que ela tenha um design parecido com o seu. Porque tem as pessoas que são mais clássicas, tem as pessoas que são mais anos 70, mais hip, tem as pessoas que são mais nostálgicas. Então, você precisa encontrar alguém que entenda o seu estilo, que te direcione, que está entendendo o que você está falando, né? Que você já desenhou. Eu, por exemplo, quando a pessoa vai falando comigo, eu vejo a imagem pronta na minha cabeça. Não é todo mundo que tem essa facilidade. Normalmente, o meu cliente não tem a facilidade. Aí ele vai trazendo várias ideias, aí você precisa provar para ele que essa ideia com essa não vai dar certo. Que a gente pode trabalhar melhor, que a gente pode fazer melhor. Então, quando o seu cliente acredita quando ele crê nisso, que você pode isso, é onde você cria com mais liberdade. tal. Não, É não. onde você entrega o seu melhor. Tal. E você, quais seus planos Nossa, para meus planos. 2024, 2025? Meus planos para 2024 seria não, é ainda começar a fazer mais dos jardins verticais, porque eu vou ter mais autonomia de ficar indo e vindo, tipo, passar 2 meses na Itália, porque aí o meu povo pode fazer, os meus funcionários com a minha. Como é que Hã? funcionaria? A agenda vertical, no caso, você criaria toda. Tá bom, sou leiga. Eu já tenho uma estrutura, eu já tenho uma estrutura criada para os green walls. É claro que tem cliente que quer que eu vá fazer pessoalmente, porque tem o meu toque, tem o meu olhar no final daquele projeto todo, mas a intenção esse ano é levar a Greena, que é a minha empresa de Green Wall, não só Green Wall, porque a gente quis chamar Greena, porque é tudo que envolve verde, plantas, o design de como é que fala, gente? Esqueci o nome agora. De jardinagem, que a Lara poderia estar envolvida, porque ela é arquiteta. Então, esse é o nosso projeto, não só meu, mas meu, da Lara e da minha outra filha que mora aqui, levar isso para frente, porque o casamento precisa muito de mim. Então, ele me prende muito aqui, os eventos. Mas se eu tiver isso, eu quero poder fazer isso que a gente falou agora. Eu quero poder estar ali para fazer um casamento na Itália, na Grécia, ou em Cancún. Eu quero estar disponível para ensinar meus workshops, para ensinar pessoas a se profissionalizar nessa área, quem também não tem muitos profissionais. Então eu tenho vários planos, né? E aí a gente que entrega na mão daquele que sabe todas as coisas, como eu sempre falo. A gente precisa de buscar todo dia a presença para que a gente ouça e entenda o que Deus tem. Então, Então, o meu pedido para ele esse ano é esse. os seus planos estão feitos e está na mão dele. Se ele quiser, vai Tá ser possível. entregue. Se ele tiver melhor que isso, tô aceitando, que eu tô Tá bom, facinha. Estou maravilhoso. facinha, estou aceitando.
Senhor, dá aí para mim que eu vou, que só me entregue que eu faço, me dá aí. Total. Então, Entrega. você, para quem não, você tem a empresa, a Grina, que é a A empresa Grina, de de jardins verticais. a Aham. E empresa de eventos, né? Que você é uma isso, para os eventos. que ainda Também, continuo. e você tem também a empresa de consultoria em arquitetura, né? Com a sua filha. Sim, mas essa funciona junto com a EA Events and Decor. A gente trabalha as duas juntas, porque eu também, quando eu faço um design de festas, eu também faço aquele desenho como faz para casa. É, entendi. Então a Ok. gente Já está tudo é uma empresa só que cuida dessas duas ramificações e a Green que ela é separada hoje, a gente separou ela para fazer só os jardins verticais, as plantas para os arquitetos. Então, é esse que é a minha meta esse ano é trabalhar nessa direção para que eu expansão. tenha mais autonomia do meu tempo, sabe? Porque Expansão, a gente atende vários lugares. Hã? expansão e liberdade de tempo e espaço, né? Você Isso, sim. quer desfrutar de tudo. E se você Isso. pudesse resumir sua carreira internacional Nossa, em internacional. Quando que eu sonhei em falar? Minha sua carreira internacional. carreira E, empresarial, isso. internacional, uma mulher tão empoderada que você em uma expressão, qual seria? Ah, qual seria a expressão que eu podia. Eu acho que tudo se resume numa coisa que você falou lá atrás, quando você me introduziu. Eu acho que a minha resiliência, ela pode me levar em lugares que eu nunca imaginei estar. Então, se eu tiver que falar alguma coisa para você, tem sonhos que Deus vai dar para você e cabe a você tocá-los, sem esperar de ninguém. Então, se eu puder te dar um conselho hoje se Deus te deu aquele sonho, é porque você tem sim condições de realizar. E a resiliência, a sua força de vontade é o que vai fazer você chegar nesse empoderamento, em conquistar a sua carreira internacional ou nacional, ou aquilo que você almeja. Então, eu acredito que a força que está dentro da gente, que a gente já carrega ela tem que ser usada. Ah, Ela que tem que legal. ser usada. Então, se eu puder falar, seja resiliente. Seja Maravilhoso. resiliente. É mais ou menos isso. E a gente E segue. eu, para fechar, eu queria que você desse uma, não sei se é um conselho, acho que é um conselho mesmo, para a pessoa que quer ir para os Estados Unidos hoje e Uhum. é um empreendedor, ou não sei se dá para chegar e ser empreendedor se ela não tiver muita condição financeira. Porque a gente está falando aqui, na verdade, a ideia do POD é conectar Brasil e exterior, né? Seja nos Estados Sim. Unidos, Itália, e dar ideias às pessoas que também estão no Brasil, ou seja, de serviços que tem nos Estados Unidos, ou que ela pode contratar, ou que ela pode também, talvez, ter uma ideia de visão de viver fora também. Se ela É, eu. decidisse, Uhum. Pode falar, sorry. o que você aconselharia ela a fazer de início? Olha, eu, como o meu foi muito orgânico, eu não me preparei para isso. Então, hoje eu acho que a gente tem uma ferramenta muito maravilhosa na mão, que é essa internet, que é a globalização. Se você tem ideia de ir para um outro país para investir, você precisa fazer um estudo do seu mercado, onde você está indo, né? Dependendo para onde você vai. Então, para vir para cá, né, você precisa, se você quer investir aqui, você precisa vir com um estudo feito, com um plano de business, né? Porque aterrissar aqui hoje é muito diferente do que foi para mim há muitos anos atrás, né? Não tinha tanta informação, a gente não tinha tanta ideia de onde que eu vou, para onde que eu vou. Aí eu vou trabalhar com limpeza, que é uma coisa que a gente, primeiro, eu acho assim, quando eu cheguei, eu fazia de tudo um pouco para ver o que eu gostava mais, porque eu não era o que eu queria. Então eu precisava encontrar o que eu gostava mais dentro da minha realidade, para que eu fosse menos infeliz na minha estadia aqui. Porque eu acho que um ponto muito importante do imigrante, por que ele volta? Porque ele não se encontrou dentro do que ele não gostava. Porque dentro do que eu não gosto, não, dentro do que eu quero fazer, existem coisas que eu não quero fazer, mas que eu vou me dar bem fazendo. Então, eu tive que me encontrar aí nesse lugar primeiro, né? Para chegar em algum lugar. Então, se eu venho hoje para cá sem muitas possibilidades disso que eu acabei de falar, você precisa vir com um plano traçado.
Basicamente isso. Então, se você quer vir para qualquer lugar para investir, venha com alguma coisa já planejada, uma rede de apoio, porque aterrissar num outro país sem falar a língua, sem ter nada em mente é complicado, né? É fadada a dar errado. É possível que dê certo, mas ela vai passar muito perrengue, Sim, né? amiga, deu certo para mim, vai dar certo para qualquer pessoa que tiver vontade. Depende da sua idade também, né? Eu tô falando isso baseado na minha força, tá? Nos meus 50 e poucos. Não, mas a gente tenta, a gente que veio muito antes, né? Você está 23, eu também tô. A gente tenta evitar o sofrimento de quem vem agora, né? Isso, para não passar o que a gente passou, né? Porque, ok, a gente passou, mas não é que foi lindo, maravilhoso. Teve muito perrengue no meio, pelo menos para mim teve muito perrengue. Nossa, os perrengues a gente fala outra hora. Não, senão a pessoa vai começar a Dá chorar. um livro, os perrengues dão um livro, não é nem um podcast, vai ter que ser um documentário. Total. Então, a gente, como fala, se prepara, não é falando, ah, não, porque a gente agora está aqui, quer que todo. Não, é porque é para evitar dores que você pode evitar. Se você vier Sim. preparado, você pode evitar dores. Para cá, né? Eu tô falando, eu falei com a Lê da Flórida, eu não sei se Mas é a mesma história, é a mesma história aqui. É a mesma e tem história. agência, coisas que a pessoa pode talvez se informar nos Estados Unidos, que existirá, né? Que dá Sim, assessoria, tudo. com certeza tem gente que trata de business, que trata de trazer pessoas, então eu não sei qual a condição financeira. Quando eu dou e vamos falar assim, eu estou falando isso da minha perspectiva, na minha idade, do que eu já vivi. Claro que a minha experiência, ela pode servir de inspiração, mas cada um tem uma força diferente, né? Uhum. Talvez aonde eu sou forte é onde você não é, né? E assim por diante. Então eu falo isso baseado na minha experiência, na minha força, né? Mas cada um sabe do potencial que carrega. Então, quando você sabe quem você é e do potencial que você carrega, você vai se dar bem em qualquer lugar que você for, não importa a dificuldade que você vai viver. E Então, Deus, se eu puder dar um conselho para alguém, no final de tudo seria: saiba primeiro quem você é e o que você pode trazer para a humanidade, o que você pode agregar em qualquer lugar que você for, fazendo qualquer coisa que você se dispuser a fazer, né? Porque você saber quem você é, do que você é capaz de entregar, tá meio caminho andado aí. se tiver Deus é mais fácil ainda. Não, você só se conhece se você souber quem é Deus. A gente não É, consegue se conhecer por a gente mesmo. Não tem como, não. É tipo assim, não separa. Hoje de manhã até eu falei, eu gosto bastante de falar das minhas experiências com Deus toda manhã. E o dia que Deus não me dá nada para falar é o dia que eu sumo, que eu não vou estar aí no meu Insta, pelo menos. eu te Então, sigo, toda. Hã? eu te sigo lá no Insta. Então, tipo assim, tudo que eu falo de manhã é exatamente o que eu estou vivendo. Então, eu posso tentar conquistar paz, amor, segurança financeira, eu posso conquistar tudo isso. Se eu não tiver Deus dentro de mim, ainda assim vai estar um buraco lá dentro, eu não vou estar satisfeita nunca com o que eu estou fazendo. E você só consegue se conhecer. Eu só consigo conhecer você se eu me aproximar de você para gastar tempo com você, para entender como você funciona, não é assim? E se eu quiser me conhecer, porque eu sou imagem e semelhança do nosso Criador, eu preciso conhecer Ele para que eu me conheça. É muito simples a equação. Se Deus fala, você é minha imagem e semelhança, como que eu vou saber quem eu sou? Se eu não me aproximar dele. Justamente. Não, Então, não. hoje em dia, eu não consigo sentar numa mesa para conversar sem pelo menos tocar no que Jesus faz na minha vida algumas vezes. Não existe a possibilidade mais. Porque é aí que você se conhece, que você sabe que você pode vencer na Itália, você pode vencer nos Estados Unidos, você pode vencer no Brasil, você pode vencer em qualquer lugar do mundo que você for, porque você sabe o que que você carrega, Amém. Amém. né? Então, todo Então, é isso aí. A gente sabe o que a gente carrega, então a gente pode dar certo em qualquer lugar do mundo. Tem perrengue? Lógico. Eu não tô falando que eu não tenho perrengue, não, tá? Eu vivo perrengue até hoje. Ah, não, mas eu acho A que a gente gente tem mais força para superá-los. acho que a gente tem a bagagem aí que a resiliência justamente que você construiu já. O problema é que 20 anos atrás podia ser um problema gigante, hoje para você é fichinha e você passa por cima. Exatamente, eu tenho outros desafios também que são grandes às vezes, mas hoje com mais clareza de resolução, Mas de se serenidade, resolver. É. total. Eu E acho, Paula, que a base de tudo, você já deve ter vivido essa experiência, é você saber quem você é e o que que você pode trazer para o mundo, para o seu cliente, para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus parceiros de vida. eu fiz um percurso aí de
É isso. de E a gente imersão. se conhecer demora um tempinho. A gente não se conhece também da noite para o dia, não. Por que que a gente fica em tantos lugares que não nos cabe? Por Eu, falta de saber quem a gente é. sinceramente, eu me conheci quando eu voltei para Deus de uma maneira profunda e Sim, sincera. mas Foi é só só aí. assim, porque eu cheguei em um momento que eu falei assim, quem eu sou? Tipo assim, eu não tô entendendo quem eu sou, eu vim até aqui como tá, não tá certo, tá tudo errado aqui, aí não tá batendo. E aí eu fiz essa imersão com Cristo, terapia também, tá, gente? Tem terapia também. Eu faço terapia há 4 anos. Coitado dos meus terapeutas, mas eu faço também. E foi aí que eu comecei a dar resposta para a minha vida, para o meu eu interno, que eu Sim. de fato, não tinha. Então, assim, eu concordo com você total, assim, e vivo isso que você está falando, porque senão não daria. É. E é assim, engraçado, quando eu vim para os Estados Unidos, eu não vim para os Estados Unidos porque eu dei errado no Brasil. Eu tinha uma fábrica de roupa que ela era promissora, eu tinha 15 funcionários, a gente fazia às vezes 10, 15 mil peças mensal. Lara viu isso acontecer porque ela cresceu nesse ambiente, né? Quando eu vim para cá, foi por umas circunstâncias de que eu era casada, meu marido quis vir, então eu larguei e vim porque eu queria minha família junto, né? Claro. Mas não é porque eu não dei certo no Brasil, porque eu acredito que quando você carrega essa força, igual a gente falou, sua mãe saiu há 20 e tantos anos atrás, aonde ninguém nem sabia como é que a Itália funcionava. E ela foi fazer na Itália uma coisa que ela viu que tinha necessidade, porque ela precisou de se legalizar. Como é que eu faço? Como que eu posso ajudar agora os outros a fazerem? Foi nesse nível Né? aí mesmo. E olha que são propósitos, você não estava se beneficiando, porque eu acho assim, quando a gente começa a entender Deus, a gente entende que a matemática de Deus, ela é muito maravilhosa. É aquilo que a gente falou sobre o dividir e somar. A sua mãe viu a dor do outro e ela Foi. ganhou dinheiro resolvendo a vida de outras pessoas. E a regra é assim: você, quando cuida de alguém, está cuidando de um filho de Deus. E a gente, como mãe, eu não sei se você é mãe, mas eu sou mãe. Meu pai sempre, ele tinha um ditado que é assim: quem gosta dos meus filhos, a minha boca adoça. Você não precisa gostar de mim, mas se você gostar dos meus filhos, ajudar meus filhos, você ganha um lugar comigo de gratidão, né? Então, imagina você ajudando um filho de Deus, porque todos somos. Você está ajudando um filho de Deus. E você não vai ficar sem ter o seu de volta porque você fez isso. Então, quando eu cuido de alguém, Deus cuida de mim. É muito simples isso. Então, quando eu faço um evento para uma pessoa, eu estou ganhando? Tô. Mas eu também estou cuidando dos interesses dela, para que o dinheiro dela seja bem investido, para que eles tenham tudo aquilo que eles estão querendo ter e para eu ter certeza que tudo vai dar certo. Eu estou também cuidando deles, além de estar sendo remunerada. Porque o remunerar é o meu pagamento por estar cuidando de alguém, por estar Mas fazendo algo por alguém. você faz. Então, a gente também vê essa questão da cidadania uma porta. Você é uma porta de sonhos, a gente é uma porta de oportunidade para aquela pessoa. Então, o dinheiro ele vem porque existe um trabalho, a gente precisa receber Exato. esse trabalho. Mas você pode fazer um trabalho com muito amor e você pode Sim. fazer um trabalho muito mal feito, né? Sim, pelo dinheiro somente. Justamente, eu Pelo acredito que dinheiro somente. é um trabalho totalmente diferenciado no seu setor, no seu ramo, em tudo aquilo que você empreende, e é por isso que você deu super certo e vai Sim. cada vez É mais. aquele andar uma milha a mais, né, do que você está sendo pago para fazer. Que a Total. internet, eles usam o termo, sei lá, o glass of champagne que você dá para o seu cliente na hora que você está fazendo. Faz alguma coisa para ele de graça, né? Isso daí eu já venho usando na minha empresa há anos, antes disso existir na internet. Né? Porque esse é um conceito que quando você ama o que você. Por que as pessoas falam você tem que dar? Porque não é todo mundo que anda uma milha a mais. Só anda uma milha a mais quem ama o que faz. Somente, somente. Se você não gostar, você não faz. Ninguém precisou me dizer que eu preciso fazer alguma coisa a mais para o meu cliente. A internet ela tá falando para todo mundo que precisa. Por que que tem muita gente hoje que, vamos supor, eu estou dando, sei lá, uma dica de emagrecimento, tá? Eu vou te dar ela de graça, porque lá no final eu vou querer que você vire a minha cliente. Sim, sim. Para você fazer comigo um tratamento, não é isso? E a Sim. internet, ela ensina. Isso hoje tem gente te ensinando como que você faz isso. Você precisa ensinar para quem não já carrega aquilo. Mas para quem ama o que faz, você vai dar isso de graça sem estar achando que você vai ganhar. Você vai estar dando porque você gosta.
Sim, sim. E E o quando ganhar vai vir organicamente. sim, O sim. ganhar, ele vem organicamente. Ele não vem porque eu plantei assim, eu planejei assim. Naturalizado, né? Faz parte do seu caráter, da sua moral, da sua... Exatamente. Essa é a diferença. Essa é a diferença, eu acho. E para encontrar a Lê na internet, porque a gente falou de tantas empresas aí e a gente não divulgou nada. Onde é que te encontra? Onde é que te... Nas minhas redes sociais, né, a Ale Anísio, que é o meu Instagram, que é o que eu mais uso. Eu uso também um pouco uso o Facebook um pouco, mas não tanto quanto eu deveria. Mas agora eles estão linkados até. Tudo que fica no meu Insta também vai para o Facebook agora. Mas é Ale Anísio, simples assim para encontrar. A gente vai colocar embaixo para as pessoas que Sim, é, podem entrar em contato pela rede social dela. E, sim. da, e se alguém quiser ver o seu material, o seu trabalho, pode entrar. Pode entrar no Insta, mandar um direct para mim, a gente está sempre pendente. Quando eu não estou, tem uma equipe que me ajuda, que sempre fala, Lê, tem alguém lá querendo um trabalho, olha lá, você não viu hoje ainda. Então, eu tenho alguém que me ajuda também a fazer isso, sim. Jardins também, verticais também. Aí, os jardins vertical é The Greener, que Mas é os tá jardins verticais. Tem no nas Instagram? mídias sociais também, no Depois Insta, né? tudo e a gente coloca na descrição e a pessoa, se quiser, vai lá e Sim, contato diretamente. sim. Ela vê Que também bom. o trabalho. Para ter isso. Muito bem. Fiquem à vontade. Cara, eu amei você, achei maravilhosa. Tudo que a Lara falou de você é tudo em dobro mesmo que ela falou. Ela rasgou seda, né? Ontem, falando que você me fala tudo da sua mãe, tudo. Ela E é ela, filha, gente. Aí não tem um crédito muito elevado, por favor, né? não, porque a Lara é uma pessoa muito séria. As pessoas que não conhecem, mas Sim, a Lara ela é séria. Então, quando é para falar de trabalho, você é sua filha, ela é você mais séria. É é, engraçado isso que você falou, porque eu também sou muito brincalhona, sou muito expansiva. Quando eu começo a falar do meu trabalho, a minha postura muda automaticamente. É tão engraçado, né? Você é assume uma profissional. postura profissional, né? Do que a gente fala. Você pode ver que nas nossas conversas, no momento que é mais descontraída, a gente está mais soltinha. Quando vai falar do trabalho, você tem um posicionamento um pouquinho mais sério, porque a gente leva a sério o que a gente faz, mesmo sendo que a gente gosta. Não é uma brincadeira, não é um passatempo, né? É levado com seriedade. Então a gente precisa ter aí esse discernimento, né? Até onde vai a minha facilidade em ser bacana, amigável, e aonde eu preciso começar a ser profissional para ter o respeito que a gente tem que ir criando também, né, dentro da sua área. Sim, não, aqui a gente está mais suave, porque a gente está no bate-papo, então Tá vendo? Mas mesmo assim a gente teve momentos sérios, né, nessa mas, conversa. ó, eu amei muito mesmo fazer a entrevista com você. Você é linda, você é maravilhosa, é Obrigada. super boa, super contagiante. E eu espero que a gente colabore em matrimônios aqui na Itália, Ai, tá? meu Deus, vamos lá, gente, por favor. Ale na Itália. Vamos fazer vamos aí criar um hashtag Ale na Itália, por favor. Sim, vamos criar. E eu adoraria fazer eventos aqui na Itália e trazer você para cá, Ai, sinceramente. vamos, eu topo mudar para aí já. Já vou fazer a minha cidadania também. Fica preparada. Ah, ótimo, maravilhosa. Você já é Fica cidadã. preparada. É, daqui a Tá. pouco estou eu sendo italiana. Eu não sei nem falar também. Você nasceu italiana, você só não reconheceu e para isso a gente Só está não falando. reconheci, tá vendo? Preciso reconhecer. A única coisa que você falar é grazie mille. Tá, Ponto. mas é suficiente. É isso e um sorriso e você ganhou todos os italianos do mundo. É isso daí. Obrigada, muito amor, Obrigada a muito amor você. para você. Deus te abençoe enormemente. Eu espero ter milhões Amém. de conversas com você, não só sobre Sim, muito obrigada pela oportunidade. Espero que a minha história de vida ajude outras mulheres, né, a saber que sim, nós somos capazes e que o que eu preciso fazer é saber exatamente quem eu sou, né? E quando você toma posse de quem você é, você pode conquistar tudo aquilo que você tem sonhado, porque a gente sabe que Deus, ele pode realizar todos os nossos sonhos. Basta você dar o passo, né? Existe já isso pronto, é a gente que precisa caminhar nessa direção. Então, eu espero que eu tenha inspirado a todos vocês com a minha história. Amém. E olha, vai ter um próximo pod com você para falar de workshops, tá? Falhou um Que você pouco, ensina. falhou.
Sim, tá, a gente faz. O que você quiser, eu tô É, aqui à vai fazer disposição. um workshop, porque eu acho que é muito interessante, muita gente gostaria de aprender com você, e eu acho que seria legal falar sobre isso. A gente vai fazer outro para Sim, compartilhando, podemos né? falar sobre isso, sim. Estou aqui à disposição. Então, ó, um beijo, Deus te Beijo para abençoe. você, amém. Obrigada. Tenha um dia Obrigada, maravilhoso. abençoe, ó, Deus te abençoe. Amém, Tchau, muito obrigada. Fiquem com Deus também. Tchau.